Hoje no programa 9 Minutos, uma conversa a respeito de um assunto que gera controvérsia, tem um grau de polêmica e é importante, entretanto, colocá-lo na pauta de nossos interesses. Eu vou conversar com o médico e pesquisador a respeito desse assunto, experiências de quase morte, hoje em 9 Minutos. Dr. José Roberto Santos, médico, pesquisador, interessado e acompanha esse assunto já há alguns anos e é com ele com quem eu passo a conversar agora. Dr. José Roberto, essa experiência de quase morte, como eu falei para o meu telespectador, gera controvérsia. Há quem ache que seria fruto de uma alucinação, há quem ache que isso seja uma manifestação extremamente subjetiva, um tipo de delírio. O senhor, como pesquisador que acompanha esse assunto, tem estudado casos que acontecem no mundo inteiro. O que o senhor nos diz a respeito disso? Bem, a experiência de quase morte são relatos, né, de pessoas que tiveram, né, próximo à morte, ou por um acidente, ou por um infarto, ou por uma doença grave, e que nesses instantes que estavam hospitalizados ou em situações de atendimento, ou mesmo na rua por um acidente, alguma coisa assim, vieram relatando, né, um enredo bastante assim, semelhante, independente da situação cultural, religiosa, social delas, em qualquer lugar do mundo, esses relatos são semelhantes, né, relatando, né, uma sensação de paz, a visão de ver o seu corpo, né, de uma situação acima do seu corpo, uma sensação de tranquilidade, a visão de um túnel, a visão de uma luz, de um ser de luz, recapitulação de sua vida e, na presença desse ser de luz, a vontade de querer ficar ali e não retornar ao corpo. E depois que retornam ao corpo, sentem-se decepcionados, né, de terem retornado, e isso gera, muitas vezes, na maioria dessas pessoas, uma transformação de sua personalidade, geralmente transformação positiva, e que marca suas vidas. Então, você simplesmente falar que isso é uma alucinação do cérebro por uma deficiência de oxigênio, por falta de sangue, naquele momento que o coração parou, isso é uma explicação um pouco, assim, muito tímida para a ciência. Então, a ciência simplista também. Muito simplista. Porque há situações até que o coração está parado, isso registrado por eletroencefalograma, o coração parado por alguns minutos, o cérebro também, sem oxigênio, sem o sangue, sem a glicose que o sangue leva, ele também vai parar as células cerebrais. Então não há como explicar, desde o ponto de vista materialista, né, que essa experiência é gerada pelo cérebro. Não é isso? Até porque há situações, inclusive, que durante cirurgias do cérebro, onde você leva uma situação de hipotermia, o cérebro para, há relatos de pessoas que tiveram essa experiência, mesmo nessas situações. Então fica muito difícil você explicar a experiência de quase morte sendo causada por uma manifestação fisiológica do cérebro, uma alteração na fisiologia do cérebro. Então a ciência ela tem que abrir, né, para outras explicações, para outras hipóteses. E uma das hipóteses é a hipótese transcendental, que esse fenômeno transcende, né, as leis da matéria, as leis físicas que a gente conhece. Que você tem que, pelo menos como hipótese, admitir a existência da alma, do espírito, que a consciência sobrevive ao corpo físico. Aqui a questão essencial da ciência e, de uma certa maneira, da arrogância da ciência é entender que aquilo que não conseguimos explicar não pode existir. Sim, olha só, você tem um paradigma materialista, que Exatamente. Você tem os seus instrumentos para provar aquilo. O que a ciência não consegue provar por aqueles instrumentos não existe. É jogar debaixo do tapete, então eles nem deixam você publicar nada sobre isso. Assim, é uma dificuldade muito grande você ter apoio nesse tipo de pesquisa. Aí uma sentença que é impressionante. Isso não está cientificamente comprovado. Isso é aquele conhecimento em nome até do fato de que já se disse aqui uma vez, a ciência é a crença do momento, né? Sim, olha hoje, só, algo que é científico... O que a gente vê hoje, assim, até na população, de uma forma geral, é esse anseio, né, pela espiritualidade. Sim. Né? Acho Sim. que todo mundo está ansioso por isso, porque o próprio paradigma... Nós temos uma dimensão da espiritualidade, digamos assim, dessa espiritualidade que não vem sendo, de uma certa maneira, exercitada. Você não pode, hoje, você separar ciência da fé, por exemplo, tá? Porque tem fenômenos da natureza que a ciência não consegue explicar, né? A evidência, a telepatia, essas coisas, a ciência não consegue explicar com os instrumentos que ela tem. Então, está na hora de você voltar a tentar unir essas duas coisas, entendeu? Ou a espiritualidade, a religiosidade com a ciência, porque isso, a natureza, as leis da natureza são leis científicas.
As leis de Deus, da natureza, são leis científicas. Então, é isso que a ciência tem que entender hoje. Entendeu? E não tentar manter esse paradigma que já não responde às nossas Agora, anseios. doutor Zé Roberto, é interessante que todos os relatos, me parece, do que o senhor pesquisa, o padrão é sempre o mesmo, né? Há um padrão, ou seja, ao gosto da ciência. A ciência gosta muito de padrões que se repetem e, em se repetindo, obtém o mesmo resultado, né? O conceito do que é cientificamente provável é aquilo que se repete sob as mesmas circunstâncias e produz o mesmo efeito. Agora, é interessante, eu também já tive a oportunidade de ler alguma coisa a respeito sobre isso, como que se repete a descrição desses padrões da experiência de quase-morte. Sim, é o que eu estava falando antes, né? Isso que você mencionou aí. Independente da região onde que a pessoa nasceu, os padrões são bem semelhantes. São bem semelhantes. O que muda muitas vezes é o entendimento, assim, cultural. Por exemplo, a pessoa pode falar que naquela luz ele viu Jesus, ou viu Deus, ou viu um santo, ou viu um pastor. Então, isso, a interpretação que ele faz daquele momento vai depender da sua cultura, religiosa ou não. Tá? Isso é o que muda só, mas os padrões, aquele roteiro, isso é muito semelhante. Agora, há buscando fora da ciência, por um princípio mais filosófico, isso era um merecimento da pessoa passar por isso? Porque, veja bem, eu conheço pessoas que têm, de quem eu já colhi esse depoimento, em quem eu acredito que não estão mentindo, que não teria motivo para poder estar mistificando isso, relato exatamente isso aí que você mencionou. Relatam, inclusive, que voltaram por laços de amor aos familiares, porque onde estava tão prazeroso, tão pleno, que ele não tinha interesse em voltar se não fosse pelo amor aos filhos, aos familiares, à esposa e parentes, né? Há um merecimento nisso, porque, de uma certa maneira, se isso acontecer com todo mundo, as pessoas vão acabar descobrindo que se viver é bom, morrer é melhor ainda. É difícil, Eustáquio, a gente explicar isso assim, a gente falar numa certeza. Eu também acredito no merecimento. Né? No merecimento. Porque muitas vezes as pessoas têm uma parada cardíaca e não têm a experiência de quase morte. Por que isso não, né? Porque uma teve, outra não teve. Eu acredito que as pessoas são especiais realmente. Elas tiveram o merecimento de passar por essa experiência, porque são experiências transformadoras na vida dessas pessoas. Então, estudos, né, que tem livro até publicado sobre isso, sobre a transformação que as pessoas tiveram na sua personalidade. Transformações, assim, radicais, de 180%, assim, de transformação. Geralmente, as pessoas voltam melhores, né, com menor temor da morte, com a vida mais direcionada para auxiliar as outras pessoas, um sentido de urgência para a vida. O que quer dizer isso? É o sentido de que a vida ela tem um sentido que deve ser feito, ou seja, a pessoa deve aproveitar aquele momento, aquela sua vida para fazer algo útil. Então, a grande maioria vem com essas modificações na sua personalidade. Em 9 minutos, nós estamos conversando com o Dr. José Roberto Santos, médico e pesquisador. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz o médico e pesquisador José Roberto Santos. Doutor José Roberto, nessa sua pesquisa, nesse trabalho seu, nesse interesse seu por descobrir o registro de ocorrências da experiência quase-morte, existe algum tipo de trabalho científico, existe alguma pesquisa, de uma certa maneira, já reconhecida nessa área? Sim, não há muita pesquisa científica sobre experiência quase-morte. Assim, você vai ver poucos artigos. Mas tem alguns artigos muito interessantes. O melhor artigo sobre experiência de quase-morte, publicado no The Lancet, que é uma conceituada revista médica, em 2001, para mim é o melhor artigo sobre isso. Ela trata de um estudo de médicos cardiologistas holandeses, chefiado pelo Dr. Pim van Lommel, holandês, né, que ele fez um estudo de 344 pacientes que sofreram parada cardíaca, infarto com parada cardíaca, e desses 344 pacientes, 12% tiveram experiências de quase-morte, classificados como experiência de quase-morte. Tem uma escala médica para você identificar quem teve ou não experiência de quase-morte. Então, baseado nessa escala, chegou à conclusão que 12 pessoas desse grupo que tiveram parada cardíaca tiveram experiência de quase-morte. E é interessante que ele fez essa pesquisa, questionou os pacientes, né, fez esse questionário, logo após que eles recuperaram, né, do infarto, recuperaram a consciência, 2 anos e 8 anos depois. E ele, nesses anos subsequentes de pesquisa, aquelas pessoas que continuaram vivas ainda, elas tinham
plenamente consciência do que haviam passado, assim, todos os relatos eram vívidos, e que aqueles que tiveram infarto, parada cardíaca e experiência quase morte tiveram transformação nas suas personalidades. E aqueles que não tiveram experiência não se transformaram. Então, mostrando realmente que essa transformação da personalidade, ela é real mesmo. Então, isso demonstrado no estudo científico. E no final desse artigo, ele coloca lá, que é uma coisa muito interessante, assim, que ele coloca que a ciência médica devia rever seus conceitos e colocar como hipótese uma causa transcendental para explicar a experiência quase-morte. A ciência não aceita, não reconhece o espírito, a existência do espírito. Não conhece, não reconhece. E interessante, o Dr. Pim Van Lommel, ele era médico, né? Quer dizer, ele é médico ainda, mas hoje não se dedica à medicina. Depois que ele fez esse trabalho, hoje ele passou a estudar a consciência e dá palestras no mundo inteiro. Ele largou a prática médica. Nos Estados Unidos exige um fenômeno, os americanos se reportam um fenômeno chamado experiência fora do corpo. Sim. Aqui no Brasil, no Espiritismo, a gente tem registro dela com o nome de desdobramento, né? Nós tivemos o Valdo... Projeciologia. Né? Projeciologia, falando em projeciologia, e há relatos, e há registros de pessoas que narram essa experiência de uma maneira comprobatória. Ou seja, fizeram isso e depois tem evidência de que fizeram. Ou seja, essa possibilidade da consciência deixar o corpo, principalmente em estado de sono, né? Em estado de letargia. A gente fala transe, né? Em transe. O transe você pode até ficar em transe mesmo estando acordado, vamos dizer mesmo assim. Em vigília, tá? né? Mesmo em vigília. Uhum. Então, você tem pessoas até que treinam para isso. Tá? Você tem pessoas que têm evidência aqui normal, em vigília normal, tem evidência. É um estado de transe. Então, tem pessoas que têm essa facilidade de se desdobrar fora do corpo, ter a visão do seu corpo, do que está lhe acontecendo. E muitas vezes é uma coisa natural. Tem pessoas que nunca estudaram sobre isso e têm isso e ficam muito assustadas. Como se fosse um talento, né? Um dom. A pessoa vem, parece que o corpo físico e o corpo espiritual preparado para isso, para ter essa possibilidade. Quer dizer, não é exatamente a experiência quase-morte, mas em ambos os casos parece que fica caracterizada a existência da consciência fora do corpo. Sim, todos os dois são fenômenos que podem demonstrar que a consciência existe fora do corpo. A experiência quase-morte trata-se de um desdobramento traumático. É uma forma de transe muito mais profundo, né? Quer dizer, a pessoa vai, esse desdobramento, ele vai além do momento ali atual, da dimensão atual, tá? Porque tem relatos até de pessoas que têm visões de outros mundos, né? Então é muito interessante, mas é um desdobramento também. Agora, na sua opinião, não estou querendo informação científica, que isso é um assunto que está sendo ainda pesquisado. O que explica esse sentimento de prazer, de bem-aventurança nesse estado? É porque o indivíduo ele sai daquela realidade penosa em que ele está, né? Muitas vezes a vida, para muita gente, é uma coisa penosa, pesada, né? E muitas vezes numa situação de doença, que a pessoa já tem aquele sofrimento, e ela vê a realidade da sua vida espiritual, que é totalmente diferente. Né? E isso dá um impacto muito grande, né? Você sente aquela paz, principalmente quando eles alcançam aquela luz, que a grande maioria dos experientes tem essa experiência. Relatam, de ter o contato com luz, que aí é uma sensação de prazer indescritível, assim, um amor que eles não conseguem comparar com nada aqui da Terra. Então, esse momento é que marca. E que muda o sentido da vida. E que marca energeticamente a pessoa e que traz a transformação. Aí seria uma transformação até energética. A estudiosa está falando que o cérebro se modifica durante a experiência, durante o contato com a luz. Você tem alterações, principalmente no lobo temporal da pessoa. Doutor Zé, muito grato pela sua presença aqui, por nos oferecer esses esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. Em 9 minutos a gente contou com a presença do médico e pesquisador de assuntos de experiência de quase morte, Dr. José Roberto Santos. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto os caminhos, aprender